Olá, eu sou a Mônica Amaral e essa é a sétima aula da série O Evangelho para o seu bebê. E se você é mãe, pai, professor de escola dominical ou gosta desse assunto, vem com a gente. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de dois tipos de ensino que vão ser muito usados no nosso método, nas aulas que vocês vão ministrar para os bebês de vocês, tá? A gente vai falar do ensino formal e ensino informal. E tudo que a gente faz aqui a gente observa na Bíblia, né? E quando a gente observa a prática do ensino na Bíblia, a gente pode perceber que existem dois contextos em que o ensino acontece: o contexto formal e o contexto informal. Quando o ensino acontece nos contextos formais, eles naturalmente vão caracterizar um ensino do tipo formal, do tipo um ensino mais planejado, mais elaborado. E contextos informais, como a casa, a família, vão caracterizar um ensino mais informal, mais incidental. Porém, não é um ensino menos importante do que o ensino formal. E a gente vai ver algumas características de cada tipo de ensino e vai ver a importância de cada um deles no ensino da Bíblia para as nossas crianças e principalmente mais aplicada para as nossas aulas que a gente vai dar para os nossos bebês, usando a revista que a gente vai disponibilizar para vocês. Na própria revista, vocês vão observar que tem uma seção de ensino informal em que a gente vai dar algumas instruções de como vocês vão trabalhar o ensino da semana, o conteúdo da semana no formato do ensino informal, e vai ter uma outra seção que é o ensino formal, ou seja, como é que vocês vão aplicar aquele ensino daquela semana no formato de ensino formal. Então vamos lá. As características do ensino formal, quais são? A gente vai ver bastante aqui. O ensino formal ele acontece no espaço formal, no espaço reservado para aquele evento. Não significa que esse espaço tem que ser numa escola, na igreja. Esse espaço pode ser na sua própria casa, mas é um espaço reservado, preparado para aquele momento, para aquele evento onde vai acontecer o ensino, tá? O ensino formal também existe uma regularidade. Existe o dia certo, o horário certo. Então, uma regularidade na rotina onde ele vai acontecer, quais os dias e quais horários vai acontecer, tá? E existe a figura do mestre ou da autoridade designada para essa função, né? Existe a figura do professor, né? Do mestre. A gente vê um exemplo aqui em Provérbios, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O livro de Provérbios é uma coletânea de provérbios de sabedoria que eram usadas para a instrução dos reis, preparar pessoas, né, para posições importantes. E ali contém a sabedoria, né, em forma de provérbios. Na verdade, a sabedoria de Deus é a lei de Deus, né? É a lei de Deus, só que no livro de Provérbios a lei de Deus está num formato de provérbios, num formato literário de sabedoria daquela época. Então aqui a gente vê aqui a figura do autor, né? Que seria o professor por trás daquele livro, né? Daquela coletânea. É uma figura de autoridade ali. Mesmo que Salomão não era professor, né? Assim, mas ele não tinha uma classe, mas a gente vê assim, uma figura de um sábio que se propôs a ensinar de forma escrita, registrar
né, o ensino. E qualquer pessoa poderia pegar aquela coletânea como base para ensinar, tá? Então a gente vê assim, uma figura o pressuposto de um professor ensinando aqui um conteúdo, tá bom? Outra característica, o aluno está consciente de que está no aprendizado, tá? No ensino formal, o aprendiz ele sabe que aquele momento é o momento de aprender. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Para se receber a instrução. Então, Provérbios de Salomão para receber a instrução. Então, qualquer pessoa que estivesse sentada para aprender o livro de Provérbios, ela sabia que estava ali para aprender. Ela estava consciente do contexto de aprendizado. Outra característica, o conteúdo da aula precisa ser planejado conforme o objetivo. Então, no ensino formal, o conteúdo da aula ele é planejado, ele é escolhido. Se eu quero ensinar isso, então eu separo esse conteúdo da aula de hoje vai ser essa, porque o conteúdo é planejado, tá? Ele é escolhido. Então, aqui a gente tem, né? Para se receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo e da equidade. Esse aqui é o objetivo do livro de Provérbios. Para a pessoa aprender o entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. As palavras no original aqui a gente não vai expor, né, o que cada uma significa, mas o que eu quero mostrar aqui é que o conteúdo é escolhido, ou seja, o livro de Provérbios foi escolhido para aprender para um objetivo específico, para ensinar um objetivo específico, que é o entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Outra característica do livro do ensino formal. O professor utiliza um método, um conhecimento técnico e um livro-texto, tá? Então, no ensino formal, a gente tem aqui, ó, Provérbios de Salomão, o livro-texto usado para esse ensino aqui. Temos um conhecimento, um método, a gente vê certos métodos no livro de Provérbios. Eu trouxe aqui um dos métodos que é muito usado no livro de Provérbios, método de ensino, é a fórmula, cada provérbio tem uma fórmula diferente. Eu trouxe essa fórmula aqui, ó. 6 coisas, parará, parará, e a 7ª, parará, parará. Isso é uma fórmula de provérbio. 9 coisas são assim e a 10ª são assado. Então, é uma fórmula, existe uma técnica, existe uma forma fixa, um conhecimento técnico, um método para poder ensinar. No ensino formal a gente usa métodos, a gente usa técnicas de ensino, tem uma didática que o professor estuda para poder passar, usar aquilo para passar para o aluno, tá? Outra característica, o professor usa recursos manipuláveis que preparou especialmente para transmitir o ensino. Então, os recursos, se a gente quer ensinar um versículo, a gente vai preparar um visual, né? Ou separar uma música para memorizar aquele versículo, ou quando a gente vai ilustrar vai contar uma história, a gente usa imagens para ilustrar, né? Então, assim, no ensino formal a gente prepara os recursos anteriormente para poder tornar aquele ensino mais acessível. Aqui a gente tem um exemplo em Deuteronômio 6, que Deus cita alguns recursos de ensino para memorização. Olha, tá falando, né, aquele texto que fala que os pais devem ensinar a lei para os filhos. Aí diz assim, também as atarás, as palavras que Deus estava falando naquele momento, que era a lei, né, os 10 mandamentos.
Também as atarás por sinal na tua mão, por testeiras entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Né? São formas de memorização, para que os filhos não se esquecessem da lei de Deus, lembrassem o tempo todo que a lei de Deus devia ser lembrada quando eles saíssem de casa, quando eles estivessem dentro de casa, o tempo todo. Né? Eles deviam ter a lei de Deus diante deles. Então, são recursos de ensino, né? Que a gente manipula, a gente prepara, né? A gente vai lá e faz aquele recurso para poder transmitir aquilo que a gente quer, para alcançar o objetivo, seja a memorização, seja uma ilustração, né? Enfim. Outra característica do ensino formal: a fala é essencial para o aprendizado, né? Seja por explicação, uma exposição, uma argumentação lógica, as definições das palavras, né? O que significam, o vocabulário técnico. Então, a fala ela é essencial dentro do ensino formal. É o recurso mais presente no ensino formal, né? Aí aqui a gente tem um exemplo de fala, né, da fala sendo usada, né, que é a argumentação lógica, né, seria esse aqui, né, porque e mais, né, o uso dessas conjunções vai indicar que tá sendo feita aqui uma argumentação. E qual é a argumentação? Os retos habitarão a terra, mas os ímpios serão arrancados da terra. Os sinceros permanecerão na terra, e os aleivosos, mas os aleivosos serão exterminados. A gente tem uma argumentação lógica de porquê e mais, de contraste. Né? Então, a lógica, né, que é um recurso da fala, é uma das coisas que a gente usa muito no ensino formal, a fala. Mais características do ensino formal: precisa ser constante e repetitivo. Tá? Então, aqui em Deuteronômio 6 diz: e as repetirás a teus filhos, e delas falarás assentado. Então, a gente precisa repetir o ensino várias vezes. É a mesma coisa, a gente precisa ver com a criança várias vezes. Então, vocês vão ver que na nossa revista vai ter muita repetição, principalmente para os mais novos, né? A gente precisa repetir o mesmo ensino várias vezes. É uma característica do ensino formal. Do ensino informal também a gente vai ver isso. Outra característica: o ensino formal possui uma natureza predominante cognitiva e teórica. Que é cognitivo? É o aprendizado teórico, é aquele aprendizado que a gente ocidental costuma separar mente e coração, né? Então vamos usar essa linha para vocês entenderem. O ensino cognitivo é o que fica na mente, é o uso da lógica, da razão, é a memorização, é o conhecimento teórico. Tá? E dentro do ensino bíblico formal, o aluno vai adquirir o conhecimento teológico adequado, aquele conhecimento que vai fazer ele saber o conteúdo de forma teórica, ele saber responder perguntas, saber organizar os conteúdos dentro da cabecinha dele, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Desse ensino cognitivo. Aqui, né, fala para amarrar como sinal na mão, né, a lei de Deus, testeira entre os olhos, nos umbrais da casa, nas portas, é a memorização, né? É escrever o versículo bíblico para memorizar, para você ter o conhecimento, para você ter ele guardado, memorizado. Outro exemplo aqui, né, em Provérbios:
para conhecer a sabedoria e a instrução. Então, esse conhecer aqui é um conhecimento cognitivo, para você saber a lei de Deus. Por exemplo, quais são os 10 mandamentos? Aí a criança saber recitar. Um exemplo. Isso é um exemplo de conhecimento cognitivo, tá? É você saber as palavras, saber explicar, saber argumentar. É o conhecimento teórico, tá? Então, conhecer a sabedoria, entender as palavras da prudência, saber interpretar, né, uma palavra, um texto bíblico, receber a instrução do entendimento. Então, tudo isso está falando de cognitivo, ó. Entender provérbios e sua interpretação. Então, é um treinamento para o aluno, aqui, né, de provérbios está falando que era um treinamento para o aluno ouvir um provérbio e entender de que está falando. Ou saber as parábolas dos sábios, né? Ouvir uma parábola e saber decifrar a parábola e suas adivinhações, né? Muitas vezes as pessoas acham que as parábolas eram para facilitar. Não, as parábolas eram enigmas. E só os alunos mais especiais que ficavam mais próximos do professor, aí o professor sentava e explicava o significado daquela parábola. Olha, nessa parábola, esse elemento significa isso, esse elemento significa aquilo, mas era só os alunos mais avançados, ó, parábola dos sábios. Era para alunos mais avançados, né? Então, a parábola não era para facilitar, ela era um código, tá? Ela era ela tinha um significado escondido, né? Que precisava ser decifrado pelo professor. E daqui a pouco a gente vai ver versículo bíblico de Jesus falando por que ele falava por parábolas. Aqui a gente tem esse versículo que eu falei, ó. E acercando-se de Jesus, os discípulos disseram, os discípulos perguntam para Jesus, por que falas em parábolas? E Jesus respondendo disse, porque para vocês é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não é dado, aqueles que já saíram, né? Aqueles que ouviram a parábola e foram embora, como diz nos versículos anteriores. Então, os discípulos que ficaram ali, que eram os alunos mais avançados, né, mais próximos de Jesus, eles ficaram para ouvir a explicação da parábola, porque a palavra era um mistério, as parábolas são mistérios, são enigmas. E aí Jesus continua, por isso falo para eles por parábolas, porque eles vendo não enxergam, e ouvindo e escutando não ouvem, nem compreendem. Então a parábola é isso, você vai escutar as palavras, mas você não vai entender o sentido delas. Apenas os alunos mais especiais, mais avançados, é que vão ser treinados para entender as parábolas, ok? Então, aqui a gente está falando de conhecimento cognitivo, de conhecimento da razão, do uso lógico, do aprendizado, do treinamento. Então, o nosso ensino formal vai servir para isso, para os nossos filhos, para os nossos bebês também. Eles vão ser iniciados a começar a entender as palavras bíblicas e entender o significado correto daquelas palavras, o significado teológico daquelas palavras, o significado do evangelho. Eles vão precisar entender, né, o argumento do evangelho. Última característica, o ensino formal é mais artificial, tá? O que quer dizer artificial? Que eu quis dizer aqui, que ele é mais preparado, a gente precisa montar uma aula, a gente precisa preparar, né, um ensino de uma coisa, ela não vem, o ensino formal de uma coisa elaborado, com uma sequência lógica, ele não acontece assim naturalmente,
né? A gente precisa preparar toda uma aula, os passos da aula que vai conduzindo o aluno até chegar àquele conhecimento que a gente quer passar para ele. Então é mais artificial nesse sentido, porque ele é preparado, ele não é natural. Os recursos não estão disponíveis. Assim, a gente que tem que preparar, tem que escolher, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um uso de um recurso mais artificial. Por exemplo, uma parábola aqui, né, em Provérbios 1:20, a gente tem o uso de uma parábola, né, a sabedoria sendo colocada como personificada, né, como ela falando, andando nas ruas e tal, né, e falando, honestos, até quando vocês vão amar a necessidade, né? Então a sabedoria fala, ela anda, ela clama. Isso é uma forma, um recurso que o mestre, né, no caso Salomão, preparou para ilustrar que a sabedoria está disponível para quem quer, né? A sabedoria de Deus está aí, a lei de Deus está aí, né? Enfim, então é um recurso artificial preparado para poder ilustrar. Então, o ensino formal ele é assim, nós usamos recursos preparados para o nosso objetivo daquela aula específica para a gente atingir aquele objetivo específico. Agora nós vamos falar um pouco das características do ensino informal. O ensino informal não acontece no espaço formal, naquela sala de aula que você preparou, naquele quartinho tudo preparadinho, que você planejou, aqui vai acontecer aqui isso, ali vai acontecer aquilo. Não, é um espaço livre, pode ser no quarto, pode ser numa pracinha, pode ser na cozinha, na hora de cozinhar, né? Pode ser na varanda, no quintal, em qualquer lugar vai acontecer um ensino informal, né? A gente tem exemplo aqui em Deuteronômio, né? Repetirás a teus filhos e delas falarás da lei de Deus, né? Onde? Em tua casa, pelo caminho, né? Então, seja dentro de casa, seja fora, em qualquer lugar, né? O ensino informal, ele vai acontecer. E é um ensino importante também, porque o conteúdo é a lei de Deus, né? Então, é um ensino importante. Não existe dias e horários fixos. Olha, deitando-te e levantando-te. Desde o início do dia até o final do dia, em qualquer hora. Quando surgir a oportunidade do ensino, de transmitir, é que você vai fazer. Não precisa você ter, tá bom, agora não é hora de estudar, então não posso dar um conselho, não posso falar da lei de Deus. Não, o ensino informal ele acontece qualquer hora do dia. A figura que ensina do ensino formal não precisa ser um mestre designado para a função, né? Pode ser qualquer pessoa, desde que ela esteja ensinando corretamente a lei de Deus, qualquer pessoa pode praticar o ensino informal, né? Por exemplo, repetirás a teus filhos. Muitas vezes, ou seja, a teus filhos significa que aqui a figura que está ensinando são os pais. E muitas vezes nós não temos aquela instrução, a gente às vezes nem é formado em professor, né? Nunca teve uma aula de didática. Mas a gente, mesmo assim, a gente vai transmitir um ensino informal para os nossos filhos. Se a gente tem a lei de Deus no nosso coração, se a gente conhece, a gente vai ensinar a qualquer momento e qualquer oportunidade para os nossos filhos. No ensino informal, o aprendiz não está consciente de que está no contexto de aprendizado no momento. Por quê? Porque esse tipo de ensino acontece em qualquer oportunidade. Então, muitas vezes você está brincando com a criança e aí você deita, né, na grama e olha para o céu
e começa a falar da criação, de Deus que fez aquele céu, aquela nuvem que está passando, aquele vento que vocês estão recebendo. Então a criança não está consciente de que ela está ali aprendendo, mas é um ensino. Você está falando de Deus, ou está falando, a criança volta da escola reclamando de alguma coisa e aí você vai conduzir a situação conforme a lei de Deus. A criança não está consciente de que ela está sendo educada na lei de Deus, mas o ensino informal está acontecendo, né? Mais uma vez, assentada em casa, andando pelo caminho, na hora de deitar, na hora de levantar, o dia inteiro, né? No ensino informal, o conteúdo do ensino pode ser planejado ou não, tá? Pode ser incidental ou pode ser planejado. Por exemplo, então o ensino que não é planejado são essas situações que eu falei, numa hora que você está brincando com a criança e aí você viu a oportunidade de falar de Deus que fez as coisas, ou na hora da comida, né, que aquela comida que Deus, que a gente está comendo foi Deus que fez e tal. Ou na hora que a criança fala de um assunto que você não está esperando e aí você tem que conversar com aquela criança de acordo com a lei de Deus. Ou pode ser planejado, você pode planejar momentos de brincadeira, momentos da refeição, momentos de passeio, para poder já sabendo que você vai falar daquele tema. E a gente vai fazer muito isso na nossa revista. A gente vai sugerir para vocês, vai direcionar vocês certos contextos de brincadeira, de situação, de locais em que a gente vai mais ou menos forjar uma situação para poder introduzir aquele tema, aquele vocabulário. Então, um ensino informal, porque não está na sala de aula, porque não tem um recurso elaborado, né? Mas ele foi planejado, o conteúdo foi planejado, tá bom? Outra característica, a pessoa que ensina aproveita os recursos disponíveis naturais naquele momento, que não foram preparadas por essa pessoa, né, para poder transmitir o ensino. Então, aquilo que eu falei, se você planeja um passeio, um piquenique, e nesse piquenique você já tem uma intenção de falar de determinada coisa, você vai aproveitar os recursos disponíveis naquele piquenique. Uma árvore, uma sombra, a grama, um lago, o que tiver disponível ali que você já sabe, e você vai utilizar aquele recurso disponível. Ou não, muitas vezes você não planejou falar alguma coisa e vem a oportunidade. Então, o recurso é aquela reclamação da criança, é aquela situação, né, ou aquele lugar que está ali disponível para você e que você não manipulou, você não preparou aquele recurso, tá? Então, mais uma vez, né, assentada em tua casa, andando pelo caminho e tal, são exemplos de recursos, tá ali aquele contexto, aquela situação que você não preparou anteriormente, tá? Aqui eu peguei de Provérbios um exemplo que a pessoa que está ensinando viu uma situação que ele viu, pô, essa situação tá errada, e aí ele na hora ele guardou aquela situação, mas um dia teve a oportunidade dele falar daquele assunto, né, com o aprendiz dele, ó, porque da janela da minha casa, olhando eu vi entre os simples um jovem falta de juízo que passava junto à esquina e seguiu o caminho da sua casa. Então ele estava na janela dele e ele viu uma situação, um jovem passando perto da casa de uma mulher adúltera. E aí a mulher foi lá, encontrou com ele na esquina e o seduziu, né? E falou, agora vem, vamos lá, vem comigo. E ele foi. Então, da janela da casa dele, o sábio viu uma situação,
né? E aí depois ele usou aquela situação real para ensinar o aprendiz a julgar, né? A ter um julgamento, ter um juízo das coisas, de poder perceber, olha o tipo de mulher, a mulher adúltera, como ela é, e aí ele descreve para que o aprendiz ele saiba identificar onde estão os perigos, que ele tenha um juízo para que ele se previna, né, dos perigos. Então aqui a gente vê uma conversa informal, de uma lembrança que ele teve de algo que ele observou, que o mestre observou, ou que o pai, podia ser um pai aqui, né? A gente não sabe. E aí, enfim, é um ensino informal que aconteceu aqui, tá? Um exemplo de ensino informal que aconteceu aqui. Outra característica é que o ensino informal não é dividido em etapas, nem segue níveis de dificuldade. Ele acontece quando existe a oportunidade. O ensino formal, ele é dividido em etapas. A gente escolhe o conteúdo de ensino e a gente vai colocando aqui, ó, primeiro eu vou ensinar o mais fácil, aí depois o mais difícil, e aí vai indo em níveis de dificuldade. A gente olha o conteúdo e divide em etapas, né? Mas o ensino informal, ele não tem ordem, né? Ele acontece quando existe a oportunidade, tá bom? A gente não planeja que horas que vai acontecer da gente dar um conselho, por exemplo. Então, é a oportunidade que vai dizer qual é o conteúdo, que horas que aquele conteúdo você vai ter que ministrar para o teu aprendiz. No ensino informal, a fala e o ato são essenciais para o aprendizado. Enquanto no ensino formal a fala é mais fundamental, no informal o ato junto com a fala. O que é o ato? É o acontecimento, o evento, a ação. É o fato da brincadeira, ou é a questão do conselho, do evento, aquela conversa, né? Ou seus exemplos dentro de casa, né? Os costumes que você tem em casa. Então, tudo isso é ensino informal. Então, o ato, a ação, as coisas que acontecem são fundamentais no ensino informal, tá? Então, aqui a gente tem a fala, né? Repetirás, falarás, mas a gente tem ações também. Sentado em tua casa, quando estiver parado em casa, ou andando pelo caminho, quando estiver trabalhando, quando estiver fora de casa, fazendo as coisas, né, fora de casa, deitando-te e levantando-te, na hora de dormir, na hora de levantar, no dia a dia, né? Esse deitar e levantar são os dois extremos, mas o que tem no meio também faz parte. Isso aqui é uma figura de linguagem, não quer dizer que você só vai ensinar na hora de deitar ou na hora de levantar. Quer dizer tudo, o dia inteiro, tanto no deitar, no meio e até o levantar. Seria, na verdade, um até aqui, tá? Um até no nosso português seria isso. Então, tudo que você faz, desde que você acorda até a hora de deitar, vai ser usado para o ensino informal, aquele ensino que muitas vezes é sem palavras, tá? Aqui a gente tem uma fala também, onde acontece o ensino formal, não só as atitudes, mas também a fala, o conselho. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não deixe. É um conselho, né? Outra característica do ensino formal, informal, precisa ser constante e repetitivo, tá? Não só o ensino formal, mas o informal também. Até aquela coisa entrar no coração, a gente precisa falar várias vezes. Quem tem filho sabe, né? Que a gente precisa repetir várias vezes para os nossos filhos, os nossos conselhos, aquilo que a gente quer deles, né? O que é certo, o que é errado. O ensino informal possui natureza predominantemente moral e emocional, prática. Enquanto o ensino formal ele é teórico, ele é cognitivo,
é o uso da razão, da memorização, da interpretação. O ensino moral, o ensino informal, ele é do coração, né? Quando você aprende aquilo, você internaliza aquilo, e aquilo se torna as suas atitudes, a sua prática, né? Então, o ensino formal é teórico, o informal é prático. E ele é predominantemente moral. Ele vai mexer no nosso caráter. O ensino formal, ele quer trabalhar o nosso conhecimento, o nosso cognitivo, a nossa teoria. Mas o ensino informal, ele trabalha com a nossa formação de caráter, com as nossas emoções. E é claro que para isso a gente precisa do ensino formal. Ele é a base para a gente conseguir comunicar isso para o nosso aluno, para ele entender e depois a coisa descer para o coração, né? E aí a coisa vai descendo para o coração à medida que a gente vivencia junto com o nosso aprendiz aquele ensino, tá? Então, ele precisa de conexão com a realidade, o ensino formal. Se a gente só ensina dominicalmente, a gente é professor de escola dominical e aí no domingo a gente ensinou a teoria para o aluno, ensinou o versículo, ensinou o significado do texto, o que Deus quer da gente. Mas durante a semana, né, são os pais que vão dar vida àquilo que a gente ensinou, né, que vai trazer a conexão daquele mandamento com a realidade, ou do evangelho com a realidade, né? Na hora do pecado, o que a gente faz? A gente se arrepende dos pecados e crê em Cristo. Então, na hora que a criança peca, o pai e a mãe vai conduzir a criança para esse ato de arrependimento e fé. Então, é na hora de colocar em prática, de trazer a conexão com a realidade, aquele evangelho que ela aprendeu de forma teórica, né, que ela entendeu o significado das palavras arrependimento e fé. E são os pais que vão trazer isso para a realidade da criança, né? Então, o ensino informal vai ensinar o aluno a vivenciar aquele contexto, aquele conhecimento teológico, vai ajudar o aluno a vivenciar aquilo e ter uma postura de vida sábia, aplicando a lei de Deus, vivendo o evangelho de uma forma real, né? De uma forma que aquilo seja uma realidade para ele. Então aqui a gente tem os exemplos, né? Repetirás a teus filhos a lei de Deus sentado em tua casa, na casa, né? No caminho, no dia a dia, né? Na vivência do dia a dia, nas coisas simples. Um exemplo também do ensino informal, do objetivo do ensino formal dentro da natureza moral e emocional, para dar aos simples prudência e aos jovens bom siso. Então, a prudência, o juízo, tudo isso faz parte não do conhecimento cognitivo, mas da formação moral e emocional do nosso aprendiz, das nossas crianças, dos nossos filhos. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, é o temor do Senhor que a gente quer incutir no coração dos nossos filhos, né? A sabedoria, não apenas a instrução, o conhecimento, não apenas, né, aquele conhecimento cognitivo, mas o temor do Senhor, que quando a gente ensina a lei de Deus, por um lado, que a gente ensina os mandamentos, por um lado, a gente precisa ensinar a criança a memorizar os mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Qual é o sétimo? Qual é o sexto? Né? Esse é o conhecimento cognitivo. Agora, na hora de vivenciar no dia a dia, olha, isso aqui a gente não pode fazer porque é quebrar o sétimo mandamento, é quebrar o oitavo mandamento. Então, essa parte da vivência é que é um ensino informal que vai fazer esse trabalho, tá? E última característica do ensino informal é que ele é mais natural. Natural, por quê? Porque é na vivência, é a oportunidade, né? Você não sabe a hora que você vai precisar dar aquele conselho, falar sobre determinado mandamento, ou que o seu filho vai pecar e você vai precisar aplicar o evangelho para ele. A gente não sabe em que hora que ela vai chegar. Então,
é um ensino informal, ele é mais natural, tá? Mas natural, entre aspas, porque de certa forma você precisa é, ter um conhecimento teórico, na verdade, para poder aplicar isso, né? E no sentido que você pode utilizar de propósito uma saída, um passeio, o preparo do alimento para poder dar aquele ensino informal ali, mais, né, pela fala, pelo ato e tal, tá? Então, mais natural entre aspas, né? Porque muitas vezes a gente pode até mesmo criar certas situações para dar um conselho, para transmitir um ensino mais informal, tá? E aqui eu trouxe um exemplo, também provérbios de um contexto mais natural, ó. Porque aqui o sábio tá falando, né? Porque quando eu era criança, né, filho de meu pai, tenro e filho único, em estima da minha mãe, ele me ensinava e dizia: retenha as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Então aqui é um conselho, né? Um contexto familiar. A gente pode imaginar que o filho no colo do pai, o pai falando: olha, guarda os mandamentos, vive de acordo com os mandamentos. Então aqui a gente tem um exemplo de naturalidade, né? Que a lei de Deus, o evangelho, a gente não ensina só ali sentado com a criança na aula, né? A gente precisa ter um contexto mais emocional, né? Mais natural também para o ensino bíblico. Agora a gente vai terminar falando das características comuns. O que tem no ensino formal e no informal? Os dois são muito importantes. A gente não pode deixar um e trabalhar só o outro, ou dar menos importância para o informal, porque na verdade o formal dá muito trabalho, né? A gente tem que preparar e achar que o informal é secundário. Os dois são complementares, teoria e prática, razão e emoção, tá? Os dois são encontrados na Bíblia, a gente viu vários versículos, tá? Os dois precisam de repetição e de constância, tá? Então, mais uma vez, eles são complementares. Um é teoria, o outro é prática. Um é razão e o outro é emoção. Bom, então vamos para a parte prática da nossa aula de hoje, né? E hoje eu vou passar um trabalhinho de casa para vocês praticarem o ensino informal, tá? Para vocês já começarem na lição 1 da revista, que a gente vai disponibilizar a lição 1 aqui na descrição do vídeo. Ela vai ter, como eu falei, vai ter a parte do ensino informal para vocês fazerem com os bebês e o ensino formal. E hoje vocês vão começar a treinar o ensino informal para a gente colocar a revista em prática, tá legal? Então vamos lá. No primeiro mês de ensino para o seu bebê, né, que a gente vai trabalhar sobre Deus Criador, a gente vai trabalhar sobre as partes do corpo do bebê associado ao Deus Criador, ao Deus que criou cada parte desse corpo. Então, a linguagem e o vocabulário que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar no ensino informal o vocabulário, para que na hora da aula do ensino formal, todo esse vocabulário já esteja trabalhado para você poder fazer uma aula mais fluida, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o vocabulário das partes do corpo e a palavra Deus, tá bom? Toda vez que você estiver conversando com o seu bebê e falar sobre Deus, você vai apontar para cima, tá? Vai ser um gesto mnemônico, Deus, tá bom? E como é que você vai trabalhar as partes do corpo? Você vai levar durante essa semana o bebê diante do espelho. E aí você vai nomear as partes do corpo do bebê, dizendo que Deus fez cada uma dessas partes, né? Como você vai fazer isso? Eu botei um texto aqui. Olha a boca, e você vai mostrar a boca no espelho, a boquinha do bebê e a sua boca. Olha lá, abre e fecha.
abriu, fechou. Aí você vai fazendo várias vezes. Aí você vai falar que Deus fez a boca para cantar coisas bonitas, para dizer coisas bonitas. Vai falando algumas coisas sobre a boca. Depois você vai, no outro dia você vai com a mão. Olha, Deus fez a mão. Aí leva o bebê no espelho para ele ver a mãozinha. Deus fez a mão para fazer carinho, para trabalhar para Deus. Então, use sempre a palavra fez. Deus fez a mão, Deus fez a boca. Não fala Deus criou, porque a gente está trabalhando com vocabulário e a gente está partindo do princípio que o seu bebê vai começar com 3 meses. Se o seu bebê é mais velho, não tem problema. Você pode começar, esse curso é para 0 a 24 meses. Mas, partindo do princípio que o seu bebê tem 3 meses, você sempre usar as mesmas palavras, não trocar por sinônimo. Isso faz parte do nosso método. Então, Deus fez a boca, Deus fez a mão, Deus fez o pé, tá? Então, é isso que você vai fazer durante a semana, tá? Isso no espelho. Durante as refeições, você também vai fazer. Você vai mostrar como você fecha o olho para orar, como você fecha o olho para dormir, né? Você vai mostrar para ele, Deus fez o olho, ó, abriu, fechou. E aí na hora que você usar o olho, você vai falar com o bebê. Deixe o bebê ver que você lê a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, lê diante do bebê, né? Para o bebê tocar a Bíblia diariamente, tá bom? Isso vai fazer parte de uma introdução para o culto, tá bom? Diariamente, todos os dias, você coloque cânticos pequenos que tenham a palavra a Deus, que tenham as partes do corpo. Ensina para o bebê várias musiquinhas que tem parte do corpo, tá bom? Porque aí nessa semana você está no ensino informal, preparando o vocabulário dele, né? Preparando certas palavras, repetindo certas palavras que vão ser usadas no dia lá do ensino formal, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu vejo você na semana que vem. Beijo, tchau!